Olá, pessoal. A gente está aqui para mais um Momento Covid, né, do qual eu tenho a honra de ser uma das organizadoras desse projeto maior chamado Gênero e Desigualdades, promovido numa parceria entre o PAGU da Unicamp e o NUMAS da USP. E hoje eu, além de ser organizadora, sou participante ativa desse Momento Covid, junto com a Renata, que vai se apresentar já já. Então, eu sou Carol Parreiras, pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Antropologia da USP e pesquisadora também do NUMAS, Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença, também da USP. Né? E agora a Renata se apresenta. Olá, então quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui com a Carol, e agradecer a Regina Facchini, né, essa parceria Pago-Numas pelo espaço. Eu sou Renata Moro Macedo, sou antropóloga, também sou pesquisadora do NUMAS e atualmente estou realizando o pós-doutorado na Faculdade de Educação da USP. Bom, o que a gente vai falar aqui hoje, né, que nós demos o título de Desigualdades Digitais e Educação na Pandemia, é um pouco das reflexões que a gente vem desenvolvendo juntas desde o início da pandemia do Covid-19. A gente tem, e depois isso vai ficar disponível para vocês na divulgação, a gente tem 2 artigos publicados sobre esse tema, né, pequenos artigos, mas que eu acho que trazem uma série de questões, e são algumas dessas questões que a gente vem tratar aqui hoje, né. É muito curiosa essa junção, porque eu não tenho nenhuma ligação prévia com as reflexões sobre educação em nenhum dos níveis, nem do básico, nem do ensino superior, mas tenho bastante tempo de reflexões sobre o digital, sobre o uso de tecnologias, né? Então, essa é uma junção de fato, né? E Renata vem dos estudos de educação, então a gente se une para tentar refletir um pouco sobre algo que eu diria que é um dos temas mais importantes quando a gente vai refletir sobre a pandemia, é um dos mais controversos também, num momento, por exemplo, que nós temos uma pressão tremenda para a reabertura das escolas, por N motivos, né? Em alguns lugares, inclusive, essa reabertura aconteceu, essa discussão também está dentro das universidades, de onde a gente vem, e a gente pegou um dos vários possíveis pontos desse tema, né, ou dessa controvérsia, ou do problema, né, como um todo, para lidar, que é pensar a maneira como a tecnologia entra nesse jogo, né. E no caso, né, algo que a gente vem trabalhando é como, primeiro, acho que é importante fazer essa distinção, é que a gente vem trabalhando com uma perspectiva que não pensa a tecnologia como algo bom ou ruim a priori, mas, na verdade, uma perspectiva que está centrada nos usos, nas práticas, nas maneiras como essa tecnologia é mobilizada, seja ela o aparato tecnológico em si, ou seja, o substrato material que permite a conexão, ou seja, a própria conexão, as redes de conexão. E, sem dúvida alguma, se a gente for pensar num contexto de Brasil, desde os governos PT, principalmente, Lula e Dilma, nós tivemos investimentos muito fortes e maciços em infraestrutura no Brasil, seja aumentando a capacidade de conexão, expandindo no território brasileiro essas conexões, e, por outro lado, permitindo o acesso de muitas pessoas. Nós tivemos, sabemos disso, né, uma ascensão social durante os governos PT, de que as pessoas tivessem uma facilidade de acesso maior ao aparato tecnológico. No entanto, ainda que essas políticas sejam relevantes, por isso estou salientando aqui, a gente tem que o Brasil ainda é um país extremamente desigual no que diz respeito ao acesso, tanto às redes de conexão, quanto aos dispositivos tecnológicos. E aí entra um outro ponto, que é algo também que a gente vem trabalhando nessa perspectiva, que diz respeito especificamente ao que a literatura chama de digital literacy, que a gente poderia traduzir tanto como domínio, né, que seria o domínio mesmo dos usos das plataformas, da própria tecnologia, e não especificamente ligada à infraestrutura, né, ou também chamado de letramento digital,
que são as possibilidades que essas pessoas têm e como é que elas conseguem utilizar essa tecnologia. O que é um fator extremamente importante quando a gente está pensando em educação, né? Apesar de existir uma legislação que reconheça a educação à distância, né? E acho que a Renata vai falar mais sobre isso. Nós temos, o que a gente teria hoje está muito mais próximo de um ensino remoto ou de uma migração das atividades para o digital, né, para isso também que a gente poderia chamar de online. Essa questão da nomenclatura também é importante, a gente vem trabalhando com online e com digital, mas seria essa migração para o ensino não presencial, né? E, claro, existem alternativas sendo testadas mundo afora em relação a isso, por exemplo, o que se chama de um ensino híbrido, alguns dias dentro da escola, outros dias fora, mas no Brasil, nós, também pela questão das desigualdades, que nós sabemos que são gritantes, isso se torna um desafio, de fato, né? E eu acho que nossa proposta é pensar sobre esses desafios. Só para dar uma ideia do quadro que a gente está falando aqui, né? E, de novo, pensando que nesses 15 anos que se passaram, né, a gente tem um desenvolvimento muito considerável em infraestrutura e em acesso à tecnologia do Brasil, nós ainda podemos, sim, falar de desigualdade digital, né? Se a gente for pensar na PNAD, por exemplo, a de 2018, que é a última que está disponível, em relação ao dado tecnologia, né? 41,7%, quase 42% dos domicílios brasileiros têm microcomputador, né? Mas isso significa que mais da metade dos domicílios do Brasil ainda não tem um computador. Um outro dado interessante é que a tecnologia móvel, né? O que a gente está chamando os telefones celulares, principalmente. O tablet também poderia ser uma dessas tecnologias, mas é quase irrisória a participação das conexões por tablet. Na maioria das casas, né, os domicílios eles têm telefone celular e grande parte de acordo com a PNAD, grande parte dos acessos é feita pelo celular, é altíssimo, 99,2% do total de acessos feito à internet nos domicílios é feito por celular, utilizando principalmente as redes móveis, né, que seria o que a gente chama no Brasil de 3G e 4G, são as duas tecnologias que a gente tem disponíveis, né, e desse total, 80% das conexões são feitas por redes móveis, que faz necessário, eu acho, frisar o fato de que essas redes, elas têm uma capacidade de conexão muito menor, né? É uma qualidade de conexão muito mais baixa e que está muito atrelada ao que a gente chama no Brasil de plano de dados, e esses planos de dados, muitas vezes, para as plataformas que vão ser utilizadas pelas escolas e pelas universidades, que são, em geral, ligadas às grandes corporações de tecnologia, né? Esse tipo de conexão é insuficiente. Os dados de uma outra pesquisa, que eu pessoalmente gosto bastante, que a gente tem utilizado bastante, que é a TIC Domicílios. A TIC é uma pesquisa realizada anualmente pelo CETIC, que é o braço de pesquisa e estatística, né, do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, é um comitê que gere, de fato, tudo que é feito na internet do Brasil e que tem a função também desde atribuição de domínios até fazer levantamentos e dizer, olha, a gente está usando a internet dessa forma. Os dados do TIC, eles corroboram o que já estava na PNAD, esses dados que eu acabei de apresentar, e de 2018, é o mesmo ano da PNAD, 93% das casas aparecem como tendo um telefone celular, né? Em comparação com notebooks, né, ou laptops, e os desktops, que são os computadores de mesa, esse dado é um disparate, né? Porque, obviamente, é muito mais fácil você adquirir, e aí entram as questões de classe social e renda, né? É muito mais fácil você adquirir um celular do que você adquirir um computador, exatamente porque o custo é muito menor, né? Também tem uma preponderância do mesmo tipo de conexão por redes 3G e 4G, né? E uma outra coisa que é importante, já que nós estamos num programa que está tentando lidar com desigualdades, né? Essa distribuição, ela é muito diferente, tanto pelas regiões do país, o que também não é um dado irrisório, quanto se a gente pensar em classe social e renda, né? Sendo que
nas classes A e B, o uso dos computadores de conexões banda larga ou mesmo de fibra ótica, ele é muito mais acentuado, e nas classes C, D e E, né, esse número é muito menor, e a conexão basicamente é feita por rede móvel, e utilizando esses pacotes de dados mesmo, né, 3G, 4G, e pelo telefone celular, né? E isso já aponta para um desses desafios. Pensando no sistema de educação no Brasil, público principalmente, né? Porque o privado vai cair nas mesmas classes A e B, né? Em geral. Mas pensando num sistema de ensino público que demandaria para essa migração para o online o uso dessas tecnologias, como é que você garante que essas crianças, que esses adolescentes e que esses adultos que estão na universidade, né, eles tenham as mesmas condições de acesso, né? E é quase impossível, a gente sabe disso, nós temos inúmeros exemplos, acho que a Renata vai falar mais agora sobre isso, mas o que eu queria pontuar aqui é o número, o que esses números estão nos dizendo, e esses números estão apontando um país extremamente desigual, que a gente já sabe que é desigual, mas que se reflete e se reproduz em desigualdades digitais. Ou seja, a gente só pode falar, se um dos pontos da educação é ser inclusiva, a gente tem que pensar também em que medida esse uso da tecnologia, ele está excluindo, né, muito mais do que incluindo. Bom, então, complementando, né, o que a Carol falou nessa reflexão conjunta, eu acho que a ideia é isso, chamar atenção, né, para essas desigualdades digitais no momento de crise. Falar de crise, falar de educação no Brasil, a gente sabe, né, que o Brasil é um país que tem uma desigualdade social e educacional que não é de agora, né, então a gente enfrenta esse desafio de lidar com essas desigualdades sociais e educacionais já de há muito tempo, mas nesse momento específico, né, então, tanto pelo governo, quanto pelos cortes subsequentes que a gente está assistindo nos ministérios da educação, né, quanto pela crise do coronavírus, né, da pandemia, então é um assunto que ele vai se tornar, né, essa crise ela vai atingir níveis maiores do que nunca vistos antes, né, então assim, a gente está lidando com um contexto também de redução, né, de custos, então, por exemplo, para o ano que vem já foi anunciado novos cortes para o Ministério da Educação, né, então a gente está vindo de uma sequência de cortes, e aí como pensar essas desigualdades, e essas desigualdades digitais, né, dentro desse contexto, então, de crise. Então, é uma questão muito desafiadora, né, e a ideia, então, é apontar o que são essas desigualdades digitais, como elas se relacionam com a educação nesse momento, que a ideia, né, às vezes parte dessa ideia de que é só transferir para o digital, é só transferir para o online e estaria resolvido. Então, a gente até chamou atenção no texto, né, o caso recente, que acho que teve bastante visibilidade no Brasil, que foi a proposta de não adiar o Enem, inclusive no início de maio, né, foi feita uma campanha pelo, então, ministro da Educação, né, lembrando que a gente já está no 4º ministro da Educação, nessa gestão atual, né, do Brasil, que dizia, né, então, assim, a vida não pode parar, é necessário ir à luta. Então, como se fosse uma simples questão de uma iniciativa pessoal, né, de que você vai lá, você se conecta, você tem Wi-Fi, você tem todos os equipamentos, e aí, então, a necessidade de olhar para esses dados e falar, olha, né, a gente está falando do Brasil, que é um país que tem desigualdades educacionais e desigualdades digitais enormes, e que não é assim, né, então, você acessar tanto a internet quanto os equipamentos digitais é uma questão de classe e renda no Brasil, né, e esses dados mostram isso muito bem, então, acho que a Carol até chamou atenção aí para uns dados, né, eu sempre que eu olho ele, eu acho muito impressionante que a gente está falando de dados de 2019, da pesquisa TIC Domicílios, por exemplo, que mostra, né, então, quando a gente olha por esses critérios de classe e renda, né, que são o modo como essas pesquisas estão segmentando a população brasileira, a gente tem, por exemplo, que 95% da população da classe, né, dessa classe de renda, da classe A, tem acesso em casa a um computador, enquanto quando a gente olha para as classes D e E, isso cai para 14%. Então, assim, é uma desigualdade muito significativa, né? E aí, dentro, então, né, do enfrentamento dessa crise, a gente quis chamar atenção para 2 processos. Então, de um lado, olhar para essa desigualdade, para a gravidade dessa desigualdade e enfrentá-la. Enfrentá-la como? Em primeiro lugar, conhecendo, né? Então, assim, a gente até viu saiu notícia recente, né? O Ministério da Educação dizendo, olha, a gente não tem esses dados. Então, assim, como que a gente vai lidar com uma situação, com uma crise desse tamanho, sem
saber, conhecer a fundo essas desigualdades, saber, então, diante agora, né, especificamente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que o ensino está sendo transferido, né, das escolas públicas e privadas para o ensino remoto, quantas crianças estão acessando, de que maneira, quais são as condições. Então, assim, ter um conhecimento detalhado disso, né, é fundamental para lidar com essas desigualdades, e tanto agora, enquanto as escolas permanecem fechadas, nesse momento de pandemia, quanto no momento de pós-pandemia, né? Então, são desigualdades que vão sair dessa crise, né? E essa também acho que é uma das nossas preocupações, acentuadas, né? Tanto nessa divisão público-privada, porque a gente sabe que até uma das pesquisas TICS mostra isso, né? Que muitas escolas privadas já tinham uma estrutura digital, de plataformas, né? Já vinham utilizando isso de maneira mais no cotidiano escolar, então isso também facilitou, né? Então são uma série de questões. Às vezes a gente olha para isso, né, mas acho que é interessante também, só que um pouco como comparações internacionais, eu sei que se trata de outra escala, outro contexto, mas o Uruguai, por exemplo, que acho que foi interessante olhar um pouco para isso nesse trabalho que eu fiz com a Carol, é um país que desde 2007 investe em educação e essa questão, né, da educação digital, o uso das tecnologias para as escolas públicas, né, fornecendo cursos de capacitação e um notebook por criança, que é chamado Plano Ceibal, né, Plano Ceibal, desde 2007. Né? Então, assim, como que isso não é um susto de agora, já tem uma discussão sobre isso, que ela é bem mais antiga. Né? Então, que a gente quis chamar atenção, por um lado, olhar para essas desigualdades, conhecê-las e enfrentá-las, né, fazendo esse conhecimento detalhado por escola, por aluno, falando um pouco aqui do contexto que eu estou lidando mais, né, que é a escola de aplicação da FEUSP, que é onde meu filho estuda e onde eu tenho uma atuação mais participativa, né, um trabalho muito cuidadoso que está tentando ser feito, né, é uma escola pública que tem um público bastante heterogêneo, e aí de conhecer aluno por aluno, né, por que não está acessando, quais são as dificuldades de conhecimento, é falta de internet, é falta de equipamento, e às vezes mesmo tendo internet, né, em casa, que a gente viu, depende também da condição dessa internet e do equipamento, tem outras questões, né, que envolvem essa crise que também tem que ser levadas em conta nesse momento, não é simplesmente achar que transferiu a sala de aula para o computador que se resolve, né? Não é assim. Então, essas desigualdades, elas atuam por vários níveis. E o outro ponto, então, que a gente quis chamar a atenção, né, é nessa questão de como essa transferência da educação para o ensino remoto, ela se mistura com uma série de outros processos que já estavam em curso na sociedade brasileira e que a gente tem que ficar muito atento, que tem a ver com o processo de precarização da educação, tanto da educação básica quanto da educação em nível superior. Né? Então, falando um pouquinho do ensino superior, que é um tema que eu estudei no meu doutorado, trabalhando com o ensino superior, que a gente pode chamar, né, desse ensino superior de caráter mais predatório, baseado nessas grandes empresas, que foi um ensino superior que se expandiu muito no Brasil recentemente. Né? Então, a gente está falando de um sistema de ensino superior em que 75% dos estudantes estão matriculados no ensino privado, e esse ensino privado ele é muito heterogêneo também, né? Então, a gente tem um ensino privado mais tradicional, e tem esse ensino privado que não para de crescer no Brasil, né, baseado das grandes empresas, e que vinha utilizando diferentes formas de educação à distância, né, de maneira muito intensa, e que, se a gente lê, né, então, os diferentes pesquisas de mercado que eles fazem, né, que já vinha apontando para a transferência do ensino presencial para o ensino à distância como uma grande forma de redução de custos, seja com o trabalho docente, seja os custos por aluno, por espaço. Então, essas coisas se misturam, né? Então, claro, como a Carol falou, é muito importante a gente diferenciar o que é ensino remoto do que é o EAD, né? Então, o EAD, né, o ensino à distância, que vem sem, que também é o que a gente falou da tecnologia, ele não é a princípio nem bom nem ruim. A gente pode ter experiências EAD excelentes, e a gente tem essa experiência EAD que está em crescimento no Brasil, que é um ensino massivo, e que, inclusive, até a gente cita no texto, a gente está vendo algumas instituições
que estão substituindo os tutores que já eram feitos para públicos aí de 10 mil alunos, eles estão substituindo por inteligência artificial, para realmente não ter que gastar com o trabalho docente. Então, se misturam, né? Então, por um lado, é o EAD, que ele pode ser uma experiência ótima, ele pode ser super democratizado, né? Pode gerar uma grande democratização do ensino, mas também pode ser essa experiência de redução máxima de custos, gerando, né, uma experiência de ensino bastante reduzida, né, bastante inferior daquilo que poderia ser. E o ensino remoto, para a gente não confundir, né, é o ensino, né, que está sendo feito em tempo real, então vai ter essa ideia do caráter síncrono, né, são aulas como se fosse presencial, mas mediadas por tecnologias, né, e que, então, são reguladas nesse momento por decretos específicos desse ano de 2020 e que podem substituir o ensino presencial. Mas um pouco que a gente tentou chamar a atenção é que como assim, né, então, nesse cenário de crise da educação no Brasil e uma crise maior do que nunca, como essas coisas também estão se misturando. Então, até quero chamar a atenção aqui para esse processo. Por exemplo, em 2019, acho que a gente não teve muito debate sobre isso, já, né, no antigo do ministro da Educação, ainda do governo Bolsonaro, né, foi assinado um decreto, uma portaria 2117 de 2019, que permite que 40% de qualquer ensino presencial seja dado em formato EAD. Ou seja, né, então possa ser dado por meio de aulas gravadas, sem a presença síncrona de um professor que vai estar lá tirando dúvidas, esclarecendo, dando conteúdo. O que a gente tem que ficar muito atenta, né, então como esses processos vão se misturar, e diante desse contexto de crise, que isso não seja utilizado para reduzir ainda mais os custos de educação, né, ligados à educação. Eu falo, bom, para que vocês querem universidades desse tamanho? Para que tantas salas de aula? A gente já sabe que a gente está num contexto super reduzido de concurso, de precarização do trabalho docente. Então, como essas lógicas vão se misturar, e a gente também quer chamar atenção para isso, né, de utilizar essa experiência de crise que a gente está tendo agora com a pandemia e da transferência para o ensino remoto e tentar falar, olha, tudo bem, agora todo mundo já sabe que é ensino remoto, então vamos passar por EAD de uma vez, 40%, por exemplo, dos cursos presenciais já podem, isso já está, né, na legislação. Então, é um processo complexo, assim, né, então, de um lado, que a gente quis chamar atenção, que são coisas que elas estão misturadas, mas elas também têm que ser diferenciadas, né, então, de um lado, olhar para essas desigualdades educacionais e essas desigualdades digitais e enfrentá-las, né? Então, o Bourdieu, né, que é um sociólogo francês, que vai ter uma reflexão muito importante sobre desigualdades educacionais, ele vai dizer assim, quando o sistema educacional trata todos como iguais, ao invés de reconhecer as desigualdades, gera um processo, né, que ele fala assim, favorecer os favorecidos e desfavorecer os desfavorecidos, né, então essa ideia de, não adianta, quanto mais eu ignoro a desigualdade, mais desigualdade eu crio, né, então, por um lado, olhar para essas desigualdades e lidar com elas de maneira atenta, detalhada, fazendo pesquisa, levando ela em consideração, né, então, tanto nesse momento de crise quanto no pós-pandemia, e de outro, ficar muito atenta para esse processo de precarização da educação, tanto do ensino superior quanto do ensino básico, que já vinha em curso no Brasil, e que essa crise, tanto pela crise de saúde, quanto pela crise financeira decorrente, né, vão ser muitas as justificativas de reduzir ainda mais as verbas em educação e tentar transferir isso como se não tivesse perdas para diferentes modos aí de ensino à distância ou ensino remoto, né? Minha opinião pessoal, eu acho que o ensino remoto está sendo, né, a gente está vendo diferentes experiências, os professores estão fazendo o seu melhor, tanto na universidade quanto na educação básica, é muito diferente desse formato, desse grande formato de EAD das grandes empresas educacionais, que é o que acho que a gente tem que ficar atento e se manter vigilante para que isso não se torne um processo ainda maior e que a gente possa garantir, né, tanto uma educação básica quanto uma educação superior que seja de qualidade e democrática. Então é isso, a gente agradece mais uma vez, né? Obrigada, Renata, por ter aceitado esse convite. O convite foi meu, né, e da Regina. Mas muito bom poder falar disso aqui. Vocês, de novo, junto com a divulgação desse vídeo, vocês têm acesso aos 2 artigos que a gente publicou e a gente está aberto ao debate. Escrevam, a gente responde.
É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol, e até mais.